Olá, turminha, tudo bem com vocês? A atividade de hoje é do Currículo em Ação, do livro Ler e Escrever, Sociedade e Natureza, Geografia e História. Atividade 1.2, comparação entre passado e o presente, que vocês vão encontrar na página 96, 97 e 98. Antes de fazermos a atividade no livro, a professora vai ter uma conversa inicial com vocês, antes de nós fazermos a atividade em si. Vamos observar essas duas imagens aí da nossa cidade. Qual que é a nossa cidade? É Franca. Olha a Franca nessa foto antiga aí, que interessante. A professora vai ver se consegue aproximar, ó. Olha esse carro, que interessante. Vocês veem esse tipo de carro circulando por aí hoje em dia? Olhem as casas, os comércios. Que interessante. Olha esses outros carros aqui. Muito legal, né, pessoal? Vocês já tinham visto foto de Franca antigamente? Essa é uma boa oportunidade, né? Agora, embaixo da foto de Franca de antigamente, tem uma foto de Franca atualmente, que é hoje em dia. A professora vai dar um zoom aqui na foto para a gente observar melhor, ó. Ao mesmo tempo que tem muitas casas, nós podemos perceber também que há o quê? Muitos prédios. Olhem só o tamanho desses prédios. E nós podemos observar também, pessoal, a quantidade, né? Tanto de casas quanto de prédios. Vocês acham que aumentou ou diminuiu essa quantidade de casas? E prédios? Antigamente havia prédios? Não, né? Então vamos. Depois que nós observamos essas imagens aí, agora com o responsável, vocês vão responder oralmente, ou seja, né, falando essas perguntinhas aí. Depois que vocês observaram essas imagens, vocês vão responder: o que existia antes? O que vocês acham aí que existia antes? Né? Foi tudo aquilo que a gente falou, né? Sobre os carros, sobre as casas, a quantidade de casas, né? Olha a rua, que diferente. O que existe atualmente em relação a hospitais, igrejas, clubes, sede de associação de bairros, comércio, posto de gasolina, papelaria, igreja, transporte, etc.? Vocês acham que antigamente havia essa quantidade de comércios, né, de postos de gasolinas, papelaria, associação de bairro? Vocês acham que tinha isso antigamente? Quais eram os costumes de antigamente? Vocês acham que tem algum costume de antigamente com as de atualmente em relação ao presente? Vocês acham que tem alguma coisa aí? Vocês vão discutir, né, conversar sobre com quem está ajudando vocês a fazerem as tarefas. Após analisar as imagens, faça a leitura do texto, a comunidade em que Henrique mora, que é essa daqui, ó, que está no texto, né? Mas a professora vai falar sobre essas imagens também, que está no texto, porque tem algumas perguntinhas para responder. Vamos lá, então? Essa é a página que está no livro. A professora até colocou uma flechinha de vermelho aí,
porque é a página 96. E o exercício B nós já fizemos, né? Então, nós estamos na atividade 1.2, apresentação da atividade. Nós estamos falando sobre comparação entre o passado e o presente, né? Primeiro nós tivemos uma conversa sobre Franca, a cidade que nós moramos. Aqui no livro nós vamos falar de forma mais geral, não de um lugar específico, tá bom? Vamos observar as duas fotos e a seguir com a orientação e seguir a orientação do professor ou da professora, né? Vamos lá, a professora vai aproximar aqui para vocês verem, ó. Essa cidade aqui não é Franca, tá? É uma outra cidade qualquer que aqui não está especificando qual é. Olha esse meio de transporte aí, ó, que diferente. O nome desse meio de transporte é bonde. É como se fosse o nosso ônibus hoje em dia. Vamos prestar atenção também nas construções, nas casas, nos comércios. Vocês estão observando algum prédio nessa imagem? Essa imagem é de antigamente, hein? Vale lembrar. Não, né, pessoal? O máximo que tem aí são casas ou comércios de 2 ou 3 andares, não passa disso. Agora, vamos observar a imagem 2, que está na página 97. A professora vai dar um zoom na imagem para nós observarmos. Olhem só a quantidade de casas, a quantidade de construções em geral, né? Comércios, casas, empresas, os prédios. Prestem atenção ao tamanho desses prédios. Muito diferente, né, pessoal? Vou até voltar aqui para vocês verem, ó. Antigamente e hoje. Agora, após nós observarmos essas duas imagens, nós vamos ler esse texto aqui, ó. A comunidade em que Henrique mora. Vamos prestar bastante atenção? A mãe de Henrique, Dona Aurora, quando volta do trabalho, ela costuma passar no shopping que fica na praça, do lado oposto, quer dizer, do lado ao contrário ao ponto de ônibus, onde antes era um terreno baldio. Terreno baldio, pessoal, é um terreno vazio, um terreno que não tem nada. Outro dia, ela disse ao Henrique que, quando era criança, não havia shopping no bairro. E ao lado do ponto de ônibus, também lembra que havia uma banca de jornal. Vocês sabem o que é uma banca de jornal? Banca de jornal é uma banquinha onde vendem jornais, revistas, álbum de figurinhas, né? Antigamente tinha muito. Hoje em dia nós vemos uma ou outra banca de jornal, porque com a tecnologia, né, os jornais, a maioria passaram a ser eletrônicos, né? Vamos consultar a internet para ler o jornal. Antigamente não, antigamente se nós quiséssemos saber sobre as notícias, as novidades da nossa cidade, nós tínhamos que comprar o jornal de papel para saber, né, sobre essas coisas. A professora vai ler esse parágrafo de novo, tá, pessoal? Outro dia, ela disse ao Henrique que quando ela era criança não havia shopping no bairro e ao lado do ponto de ônibus também lembra que havia uma banca de jornal onde comprava figurinhas para o seu álbum. Dona Aurora também lhe contou que se perguntasse ao seu avô, então esse é um ponto importante aqui, pessoal. Primeiro, quem está conversando com o Henrique? É a Dona Aurora, mãe dele, né? A mãe dele já é mais velha que o Henrique.
E aqui nessa parte do texto, ela tá falando que se ele conversar com o avô dele, que é ainda mais velho que a mãe dele, ele iria falar sobre muitas outras mudanças que aconteceram no bairro. Por exemplo, antigamente não havia nem escola, nem posto de gasolina, que atualmente, aí no local onde eles moram, fica na praça. Seu Felipe contaria que, na sua época, havia poucas casas espalhadas, somente no primeiro quarteirão. Então, imaginem só, pessoal, um quarteirão com poucas casinhas que ficavam geralmente ao redor da praça. E o resto, atrás desse quarteirão, né, onde haviam essas poucas casas, tinha uma mata e um descampado. Um descampado é maior do que um terreno, né? É um espaço maior ainda, vazio, que não tinha nada. Segundo Dona Aurora, a comunidade em que moram mudou muito. Então, aqui no caso, nós estamos falando sobre a comunidade que o Henrique mora, né? Aqui no texto. O Henrique, a Dona Aurora, que é a mãe dele, e o seu Felipe, que é o avô dele, né? Agora nós vamos para a página 98. Que nós já vamos para a atividade, né? Escreva na primeira coluna o que existia antigamente e na segunda coluna o que existe atualmente na comunidade em que o Henrique mora. É de acordo com o texto, tá, pessoal? A professora vai dar uma dica aqui, ó. Antigamente, vocês podem colocar que não tinha shopping. Antigamente, aí atualmente vocês podem colocar que há um shopping, né? No caso aqui, a Dona Aurora falando com o Henrique, ela comenta, né, que ia até o shopping e tal. Podemos falar também, ó, que atualmente tem o quê? Ponto de ônibus. E antigamente tinha o que no lugar? Tinha a banca de jornal. Então, juntamente com o responsável que está fazendo atividade com vocês, vocês vão terminar de preencher essa tabela, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar a professora no particular ou no grupo. Essa atividade vai fazer com que nós reflitamos sobre o quanto mudou do passado, né? Que já passou passado, para o presente. Eu, professora Estela, sou bem mais velha que vocês, né? Então, desde a minha época de criança até hoje, eu também pude perceber muitas coisas, muita mudança. Vocês que são mais novos, vocês ainda têm pouco tempo de vida, vocês não tiveram tempo de ver quase mudança nenhuma, né? Então, essa atividade é muito importante para vocês estudarem sobre o passado, como era o passado, e para vocês fazerem comparação como que é os dias de hoje, né? Como vivemos hoje em dia. E como o pessoal que vivia no passado, como que eles moravam, né? Como que era o meio de transporte que eles utilizavam, como que eram as casas, né? Vocês gostaram dessa aula? Mandem um áudio para a professora comentando, né, se vocês gostaram dessa aula, o que vocês acharam mais interessante. Eu vou ficar super feliz em ouvir vocês. Cada aluno deve mandar o áudio para a sua professora da sala, ok? Quem é do segundo ano A, segundo ano A. Quem é do segundo ano B, segundo ano B. E quem é do segundo ano C, segundo ano C. Uma boa atividade, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!